Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos! Estamos começando mais um podcast Marcão Careca aqui pela 91,7 e nós damos continuidade a um projeto extremamente interessante. Começamos o ano passado, uma parceria junto com a Universidade Estadual de Londrina, junto com o Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade, completando assim o nosso bate-papo a respeito de quê? Quanto mais formos democráticos, né? Quanto mais a gente levar para a população todo o ensinamento, na minha opinião, nós estamos cumprindo um papel muito importante do rádio, né? Principalmente aqui com a Paiquerê 91,7, que alcança um público sem fim. Não tem como a gente definir se é A, B ou C, se são mais velhos, mais novos, se são de Londrina, fora de Londrina. A rádio ela tem essa capilaridade gigantesca, não só aqui na cidade de Londrina, não só no norte do estado do Paraná, em todo o estado, em todo o Brasil, e nós temos também muita gente fora do país que nos ouve e que nos assiste também. Bom, enfim, o que eu acho mais interessante é que a gente conseguiu reunir mais uma vez assuntos extremamente importantes para que a gente comece uma nova série com essa iniciativa do NDPH e do podcast Marcão Careca junto com a Paiquerê. Essa iniciativa é de voltarmos a fazer mais uma vez uma série de assuntos relacionados. O que seria os alunos, apenas eles terem aulas dentro da sala de aula, a gente passa essas aulas a ser também um pouco mais públicas, né? Um pouco mais soltas, no bom sentido, nas ondas do rádio, para que as pessoas tenham essa noção, principalmente daquilo que normalmente você teria que ser um aluno de história dentro da universidade, e a população acaba junto com a gente descobrindo, junto com os professores, belíssimas histórias, muita informação, mas principalmente atualização desse nosso ativo que chama-se Universidade Estadual de Londrina. Dessa vez, a série chama-se Os 55 Anos da UEL. Para tanto, eu tenho os convidados, professor José Miguel Arias Neto, ele é diretor do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da Universidade. Ele é graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina em 86, com mestrado em 93 e doutorado em 2001 em História Social pela Universidade de São Paulo. Fez doutorado no Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas, Unesp, USP, PUC, São Paulo, em 2015. Atualmente é professor associado de História Contemporânea da UEL e docente nos programas de pós-graduação em História Social e História e Regiões Unicentro. Professor Miguel, bom dia, muito obrigado a você. Daqui a pouquinho eu apresento os outros nossos dois ilustres convidados, mas estamos novamente com a nossa vontade de fazer com que a sala de aula fique um pouquinho maior. Agora a gente ganha uma sala de aula internacional, nacional, local, não só dentro dos domínios da universidade. Obrigado mais uma vez de termos juntos esse projeto agora como 55 anos da UEL. Bom dia, Marcão, bom dia, ouvinte da Rádio Paiquerê FM. Bom dia, Wander, bom dia, Dr. Baldi. Quero dizer que é um prazer imenso estar aqui, exatamente porque a gente inicia essa nova série da nossa parceria, não é? Que é extremamente importante, exatamente porque a gente vai falar desse patrimônio inigualável que a cidade de Londrina tem, que é a Universidade Estadual de Londrina. Então, ao longo de 12 programas, não é? Nós estaremos aqui com pessoas das mais variadas origens, tendências, departamentos, não é? Conhecimentos, áreas, para falar dessa instituição que nos une a todos, não é? Que é a Universidade Estadual de Londrina, que completa 55 anos de criação nesse ano. Muito bem. Professor Wander de Lara Proença, docente do Departamento de História da UEL, graduado em História pela Universidade Estadual de Londrina, possui mestrado em História pela Universidade Estadual de Maringá e doutorado em História pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. É pós-doutor em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com pesquisa sobre a historiografia do Paraná. Professor do Departamento de História da UEL, na área de História do Brasil. É docente do programa de mestrado em História Social da UEL e coordenador de projetos de pesquisa sobre historiografia de Londrina e do norte do Paraná. Bom dia, professor Wander de Lara Proença. Bom dia, Marcão, bom dia aos ouvintes. Prazer estar aqui com o professor José Miguel, Dr. Baldi. E agradecer, Marcão, por essa nova série, né, que nós estamos iniciando agora. Tivemos a primeira experiência sobre os 90 anos de Londrina, que foi muito interessante.
a gente andando pelas ruas enquanto as pessoas que acompanharam, assistiram aquele programa. E agora uma nova temática extremamente importante, os 55 anos da UEL. A UEL está presente no cotidiano de todos nós, muito mais do que a gente imagina. O pai que leva o filho para a escola, ali tem um professor graduado na UEL. A gente vai para um atendimento de saúde, no hospital, numa farmácia, tem alguém também formado pela universidade. A engenharia, que construiu tudo isso que a gente observa pelas ruas, né, a nossa cultura, a nossa arte, tudo passa pela universidade. Aqui mesmo, né, na Rádio Paiquerê, quantos profissionais não foram graduados pela UEL? Então, a UEL está no cotidiano da cidade, de todos nós, e falar da UEL desses 55 anos é muito interessante, porque é uma história que se confunde com a própria história de Londrina. Então, mais da metade de tempo de existência de Londrina, a UEL tem, e é sobre isso que a gente vai falar hoje e também nos próximos programas. Muito bem. E temos como convidado José Luiz da Silveira Baldi, professor aposentado da Universidade Estadual de Londrina. Foi docente do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina de 71 a 2008. De 71 a 2008. Durante seu tempo de atuação, vivenciou e participou ativamente da história da UEL, especialmente durante a ditadura militar no Brasil, entre 75 e 86. Também é autor do livro sobre a história da medicina em Londrina e pesquisador da história da música. Professor Baldi, obrigado pela sua presença. É muito interessante perceber o quanto é que você tem vivenciado e continua vivendo a Universidade Estadual de Londrina. Bom dia. Bom dia. É preciso acrescentar que eu sou doutor em Medicina Tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais, certo? E sou também especialista em infectologia, em doenças tropicais e em imunizações pelas respectivas entidades, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Medicina Tropical e Sociedade Brasileira de Imunizações. Além disso, em relação à Universidade Estadual de Londrina, eu devo dizer que eu, dos que estão aqui, sou o mais antigo, correto? Eu cheguei aqui em 1971, enquanto vários de vocês estavam ainda engatinhando, e permaneci até 2008. Permaneci em termos, porque eu ainda continuo na universidade fazendo um programa sobre música popular brasileira do passado, chamado Passado Olimpo. Começou em 1991 e até hoje eu mantenho esse programa com duração de 1 hora semanal. Passado Limpo é um bom nome, né? Passado Limpo é um bom nome. Você sabe que eu fiz um outro programa que tinha um nome melhor ainda. Eu fiz um outro programa durante alguns anos na rádio da UEL, chamado Música de Memória, que também era sobre a música brasileira do passado, entende? Esses dois nomes fui eu que criei, correto? A pedido da professora Maria Rosa Belin, que me convidou para fazer esse programa, aí eu perguntei se ela aceitava o nome do programa, né, Passado Limpo. Ela falou assim: Baldi, você escolhe tudo, você é o convidado com a liberdade de fazer o programa que você quiser. Certo? Aqui as minhas homenagens à professora Maria Rosa Belin, que foi a criadora da rádio UEL FM. Exatamente, e que merece logo também uma história sobre a rádio, né? Amigos, como surgiram e quais eram as faculdades isoladas antes de existir a universidade? Bem, nós tínhamos a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e a Faculdade de Direito, que foram criadas em 1956, posteriormente a Faculdade de Odontologia e a Faculdade de Medicina. Tinha mais alguma? Isso, as Ciências Econômicas e Contábeis, que também... Foi criado 68. 68. Começa a funcionar em 68. Eu me lembro não, né? Eu ia falar, eu me lembro. Eu me lembro não, mas a Faculdade de Direito, inclusive, ela foi criada pelos gestores públicos de Londrina. Então, o prefeito Milton Menezes foi professor da Faculdade de Direito, o prefeito José Oscar de Novaes, que também foi vice-governador de Estado, também era professor da Faculdade de Direito, né? E a Faculdade de Filosofia congregava os cursos de Letras, História e Geografia, né? E na Faculdade de Filosofia nasceu o NDPH, que na época se chamava Arquivo Histórico, que também completa 55 anos esse ano, e o museu, que na época era um museu de História e Geografia, que também completa 55 anos esse ano.
não é? E aí a Faculdade de Medicina, que no final das contas, o seu dirigente, né, o doutor Ascencio Garcia Lopes, que articulou, né, eles começaram a fazer articulação para a criação da Universidade Estadual de Londrina, mas é uma história que o doutor Baldi sabe aí muito bem. Não é? Porque nós temos nisso tudo um momento político, né, da cidade. Sim, né? Exato. Porque você tem várias faculdades isoladas e todas elas têm os seus alunos, têm os seus interesses políticos e comerciais. Né? Quando você começa a pensar, né, em trazer uma universidade, todas podiam se sentir um tanto quanto prejudicadas financeiramente, não é verdade? Eu imagino, porque aí você precisa ter um conhecimento político para juntar todo esse pessoal. Mais ou menos por aí, doutor Baldi? Eu cheguei aqui em Londrina em 1971, exatamente o ano em que a universidade foi oficialmente instituída. E já havia uma história do curso de medicina, que foi o curso que centralizou a unificação dos outros cursos já pré-existentes na cidade. O doutor Ascencio Garcia Lopes, além de ser o primeiro diretor da Faculdade de Medicina, que começou a funcionar em 1967, ele foi o articulador da unificação dos vários cursos já citados anteriormente para a formação da universidade. Então ele tem um mérito extraordinário por esses dois motivos, além de ser o primeiro diretor da Faculdade de Medicina e o primeiro reitor da UEL, entre 1961 e 1971 e 1975. É o primeiro reitor também. Agora, Baldi, você, naquele seu depoimento para a Comissão da Verdade da UEL, você fala que vários professores da Faculdade de Medicina foram perseguidos, demitidos, e que quando o Ascencio era reitor, ele abrigou todos esses professores exatamente porque ele estava pensando em trazer os profissionais mais competentes para Londrina. Como é que é essa história aí? Bom, vou contar uma história pessoal antes disso. Eu fui convidado pelo doutor, ele não gostava que chamava, ele disse que nunca foi professor, o doutor Ascencio Garcia Lopes. Ele se recusou a ser professor porque ele disse que não tinha formação para isso. Então, ele como gestor e criador do curso de medicina e da própria universidade, ele pessoalmente foi me convidar em São Paulo para vir para cá, certo? Me lembro como se fosse hoje, bateram na porta da minha casa, não tinha campainha, né? Ele bateu a mão, morava numa casa, e aí ele falou, olha, com licença, eu sou Ascencio Garcia Lopes, sou diretor da Faculdade de Medicina de Londrina e vim aqui fazer um convite pessoal para o senhor. Primeiro, o senhor conhece Londrina? Eu falei, não. Ele falou, primeiro para conhecer Londrina e depois para fazer um concurso para professor titular da disciplina de doenças transmissíveis, doenças infecciosas, que é a área da minha especialização. Aí conversei com ele, acabei vindo a Londrina, inclusive antes de me transferir para cá, até que tomei essa decisão e cheguei aqui dia 15 de julho de 1971, 15 dias antes da inauguração do HU na Rua Pernambuco, esquina de Alagoas. Inauguração essa da qual eu participei como plantonista, no primeiro dia de funcionamento do HU na Rua Pernambuco, na saudosa localização do nosso hospital. E participei também ativamente da transferência do HU para o antigo Sanatório de Tuberculose de Londrina, que é onde hoje funciona o HU, certo? Lá era a Fundação Hospitalar do Paraná, local onde se atendiam doentes com tuberculose só. Era o Sanatório de Tuberculose de Londrina, criado em 1966, certo? 1966. Aliás, exatamente, porque 10 anos depois nós nos transferimos para lá, certo? No fim de 75, começo de 76, o HU foi transferido, então, da Rua Pernambuco, onde as acomodações eram muito limitadas, nós tínhamos lá 80, 100 leitos,
quando passamos a ter, já no começo do funcionamento do HU, onde era o sanatório, por volta de 150, 200 leitos. Então, foi um avanço muito grande. E hoje o HU tem mais de 400 leitos, né? Exatamente, então, exatamente. O professor perguntou para o senhor, essa proteção que o Ascencio deu na época para os professores foi uma forma de abrigá-los, protegê-los e engrandecer o quadro de professores Sim. que teríamos em seguida, né? É a história que eu iria, na sequência, contar, certo? Porque aí eu me transferi para Londrina, quando cheguei aqui, fui lá no Fesulon, onde funcionava a secretaria da universidade, e o doutor me preveni, consegui um atestado de bons antecedentes, que naquela época era fundamental para você assumir qualquer cargo público. Se você não tivesse tinha vários nomes, mas um deles era atestado de bons antecedentes, de boa conduta, etc. Antes de vir para Londrina, eu me preveni. Eu fui até o pátio do colégio lá em São Paulo, onde eu conhecia um delegado, pai de amigos meus, que, por minha sorte, que eu tinha problemas com o governo militar da época. O doutor Homero Honório Ferreira me conseguiu esse atestado, né? Então eu cheguei prevenido para assinar o tal contrato com a UEL. Aí, quando o doutor Ascencio me explicou o que era a universidade, me deu uma visão geral do que ele pretendia e falou, eu queria que o senhor assinasse aqui. É um contrato provisório até o senhor fazer concurso, né? Aí eu falei, antes disso, doutor Ascencio, aí fui de paletó, né? Tirei do bolso do paletó e falei assim, eu quero entregar para o senhor o meu atestado de boa conduta. Aí ele pegou, leu, dobrou, falou assim, doutor Baldi, se o senhor quiser, rasgue agora esse papel, porque qualquer docente contratado nesta escola, porque era ainda a escola, era a Faculdade de Medicina ainda, ele é contratado por competência e não por opção ideológica, certo? E, para confirmar o que ele disse, os primeiros professores da Universidade de Londrina foram professores que foram caçados pela ditadura militar em 1964 e que foram acolhidos aqui na Universidade Estadual de Londrina. O exemplo mais marcante é do professor Samuel Barsney Pessoa, que era professor de parasitologia na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e que se transferiu para Londrina, certo? Até que, por volta de 6 meses depois, o Ascencio foi pressionado para demitir os 5 ou 6 professores que ele tinha contratado, tanto da Universidade Federal do Paraná, como da Universidade de São Paulo e talvez até de outras universidades, para virem para Londrina, acolhendo aqueles que tinham sido demitidos em grandes universidades do Brasil. Pelo fato de que, como ele disse, ele não tinha nenhuma aversão pela ideologia de quem quer que fosse. Desde que fosse competente para ser professor, ele era contratado pela UEL. Isso foi um grande desafio em época, né? Desafio político foi um grande. Hoje nós não temos a noção do que passaram os líderes, Sim. na verdade, para poder contratar ou não. Professor Wander, na sua pesquisa sobre a história do Paraná, como que a fundação da UEL se insere na história regional e no desenvolvimento educacional? Então, Marcão, há um momento político aí importante nesse tempo de fundação da UEL, que é a instauração do regime militar no Brasil. Até então as universidades eram federais, mas inicia-se nesse tempo, dos anos 70, um movimento para abertura de universidades no interior. É o caso do Paraná. Então, a UEL e o EPG e o UEM vão nascer justamente com esse projeto de expansão. Por quê? Porque havia uma demanda. A região norte do Paraná, promissora, nos anos 40, 50, capital mundial do café. Já nos anos 40 se falava numa escola de agronomia aqui para a região. Mas nos anos 50, os que aqui chegam, educadores, percebem a necessidade de qualificar, de formar gente para essa cidade pujante. O professor Zé Miguel, que é pesquisador desse tempo, é uma cidade que tem uma explosão demográfica, um crescimento econômico. E aí chegam, por exemplo, educadores como Zaqueu de Mello, que chega aqui nos anos de 45, 46, traz um projeto para criar o Colégio Londrinense. Ele também intencionava criar a Escola de Filosofia de forma particular. Mas depois ele se junta a outros, como Dom Geraldo Fernandes, outros líderes importantes da cidade. Então, começa a pensar Londrina com esses outros profissionais que também percebiam a importância
de qualificar pessoas aqui para a região. E aí há uma mobilização coletiva. Então o surgimento da UEL é resultado de uma mobilização regional para se pensar esse grande polo econômico. E aí todo o contato que começa a ser feito com os governadores, né? Ney Braga, por exemplo, no início, depois na criação da UEL, Paulo Pimentel. O próprio governador Paulo Pimentel, quando vem para conhecer aqui o que seria o futuro campus da UEL, ele relata isso, né? Quando a UEL completou 40 anos, ele deu uma entrevista. Eles ficaram impressionados com aquela fazenda ali, o Perobal, né? Fazenda Perobal, que 46, 47 alqueires, e eles perceberam a importância de comprar aquele lugar para criar aqui uma grande universidade, junto com o doutor Ascencio, que estava presente, acompanhou toda essa negociação. Era longe do centro da cidade. Era longe, era bem distante, e era uma fazenda de café, e tinha ainda as perobas ainda sobrevivendo lá. E, inclusive o doutor Ascencio disse que quando eles contrataram a empresa que viria para a construção do campus, foi feito aí um certame, né, para uma escolha, veio de São Paulo essa empresa, um dos pedidos que eles fizeram foi de não derrubar as perobas que ainda existiam lá. E até hoje nós temos. Né? Então era uma grande fazenda, pertencia a uma família que residia em São Paulo, era uma viúva, eram 46 alqueires, e houve a iniciativa então de compra de 30 alqueires. O próprio governador Paulo Pimentel doou o cheque, ele relata isso nos 40 anos, ele deu um cheque pessoal para não perder o negócio. E aí depois houve toda a negociação, compraram os 30 alqueires e a família decidiu doar mais 16 alqueires, a família que vendeu. Então o campus da UEL nasceu com 46 alqueires, tá? Hoje é um espaço complexo, né? Tem a fazenda escola. Isso tudo de um cheque pessoal do governador? De um cheque pessoal que ele doou para garantir o negócio. Era o chamado cheque calção, né? Naquela época, para você não perder. Calçou. Ele mandou o cheque, o doutor Ascencio pegou esse cheque, foi a São Paulo e negociou a compra. Então, são lideranças regionais que já viam, né, a prospecção dessa região toda, o crescimento, a pujança, e viram na universidade a sua importância. O UEL hoje é responsável por todo o desenvolvimento aqui do norte do Paraná. Com certeza. Né, em todas as áreas, saúde, educação, engenharia, né, tudo mais, comunicação. Então, fechando aqui a questão, não dá para pensar a história de Londrina sem a universidade. Se mistura a história, quantos jovens, quantos estudantes vieram para cá, quanta gente veio e fixou, né, residência aqui, permaneceu vivendo aqui, construiu uma história de vida aqui por causa da universidade. Gente do Brasil e também do exterior. Eu percebo que, voltando na pujança do Dr. Paulo Pimentel, ele foi o mais jovem governador do estado do Paraná, se não me engano, com 38 anos, alguma coisa. Muito antes, jovem. Antes, né? Eu imagino que esse jovem, ele também arriscou a fazer uma compra como essa, né? Fazer uma calção como essa, num período político conturbado, né? Que essas coisas tinham que ser resolvidas, não é, doutor? Então aí a gente tinha um cabedal de inteligência vindo do Brasil todo, não é verdade? Que eram esses professores sendo trazidos para cá, né? A parte política sendo desenvolvida por um lado, o governo do estado, as faculdades isoladas, imaginando nós vamos perder aluno, o que é que nós vamos perder esse espaço todo, hein, professor Baldi? Era uma situação assim, temerária, mas que teve que ter muito, muito controle emocional e político na época, né? É fundamental registrar, não sei porque o professor Wander não falou isso, o primeiro nome do campus universitário era Campus Universitário Paulo Pimentel. Quando eu cheguei em Londrina, tinha uma placa e que, desgraçadamente, a ditadura militar, por intermédio do segundo reitor da universidade, genro de Ney Braga, foi a primeira providência que ele fez, foi retirar aquela placa e desoficializar o nome do campus, que deveria ser até hoje Campus Universitário Paulo Pimentel. Foi o primeiro nome. E uma coisa, só um detalhe a mais aí nisso, você falou da distância do campus. O Dr. Miguita, né, uma referência da medicina aqui em Londrina, ele deu um depoimento para o William Santinho, jornalista que escreveu o livro agora, recentemente em parceria com a Pai Querer, sobre os 90 anos de Londrina, e nesse depoimento, nessa entrevista, o Dr. Miguita disse que eles faziam as aulas aqui no centro, como o Dr. Baldi mencionou, mas também o CCB, né, que foi o primeiro centro criado lá no campus, mas era muito distante e ainda não havia pavimentação, estrada de terra.
Então tinha que descer pela, hoje, Avenida Maringá, pegar o Humaitá e seguir, e tinha ainda um rio para atravessar ali, onde é hoje a separação ali do Lago Igapó. Mas quando chovia, era uma dificuldade para eles irem para lá. Então, eles se juntaram, ele mais 4 estudantes de medicina, compraram um Jeep, que era o Jeep, né, Willys na época, que enfrentava qualquer estrada. Então, eles iam com chuva para assistir aula lá no campus, uma aventura às vezes, para poder conseguir retornar para as outras aulas, porque o tempo era muito curto, né, entre a parte prática do curso e a parte teórica que acontecia lá no campus. E o campus foi distante da cidade durante muito tempo, né? Hoje, com essas novas vias de circulação, etc., essa distância foi encurtada porque o tempo foi encurtado. A cidade foi ficando mais próxima da universidade. Né? Nós chegamos até lá, né? A cidade chegou, né? Mas, na verdade, era quase que um universo à parte. Né? Era uma fazenda, né, Miguel, que se tornou depois um espaço rural, que se tornou parte daí do projeto da cidade, né? Nós chegávamos até lá, eu me lembro muito bem, porque eu cheguei aqui em 71. Também pegou essa parte. Na fase inicial do funcionamento da universidade, lá no campus. Eu atolei 2 vezes na Avenida Faria Lima, correto? Porque para chegar até o campus era uma aventura, né? Sim. Levou algum tempo para se pavimentar, pavimentar para a chegada até o campus. Aí. Agora, eu imagino também, não só isso, né? Eu imagino assim, as pessoas iam para lá e passavam o dia lá. Né? Então é a subsistência de tudo. Quando você fala, cheguei até lá, chegou, e aí? E aí você tem que passar comendo, bebendo, não é verdade? Banheiro, não é? Então a familiaridade com o local também não era fácil, né? Tem colaboradores, tem funcionários da universidade de 30, 40 anos que sempre comentavam comigo, falaram, olha, não era fácil também trabalhar na universidade, porque era um lugar longe, né? Muito mosquito, muita formiga, era no meio do mato. Sim, era no meio do mato. Então, as pessoas nós, no curso de medicina, tivemos o privilégio de termos que ir ao campus só ocasionalmente, porque nós funcionávamos na Rua Pernambuco, onde era o hospital universitário. Então, nós tínhamos que ir ao campus ocasionalmente em algumas reuniões com outros departamentos, mas no nosso trabalho cotidiano era no hospital universitário, ali na Rua Pernambuco, esquina de Alagoas. E depois foram criados os outros centros, né? O CCH, né? Ciências Humanas e também de Exatas. E o César. César também. E aí, com essa expansão, sim, muito isso que você disse, né, Marcão? Hoje, os estudantes permanecem no campus, às vezes, o dia todo. Você tem refeitório, você tem alojamentos. O estudante fica o dia todo, você tem um transporte que abastece toda a região ali. Mas não, esses 55 anos de UEL mostram muito dessas mudanças, transformações. Então... Mas não era uma universidade. O ser humano invadiu a floresta. Foi, né? literalmente. O ser humano invadiu a floresta. Então a floresta disse para ela, calma aí que nós temos nossas formigas, nossas abelhas, né? A gente tem os nossos bichinhos, né? Tem muita sala de aula ali que estava sempre com bastante bicho. Eu me lembro disso. O pessoal vai, mas como? Cara, calma. Eles chegaram antes. Até hoje a gente está tendo aula lá, né? Às vezes no CCH, ali tem a área verde, ali tem a fazenda, com mata ainda preservada, de vez em quando ali os macaquinhos vêm, os animais vêm ali na sala de aula, do lado da sala. Nós estamos num território ainda deles ali, né? Preservado. E é bom dizer que a UEL tem esse cuidado de preservar. A cada aniversário da UEL é plantada uma nova árvore, uma nova peroba como um símbolo. Né? Agora a questão das perobas, né? Não sei se isso procede, mas eu ouvi de botânicos, pessoas que entendem de botânica, que as perobas, elas para sobreviverem têm que estar reunidas. E com a construção do campus, muitas perobas, obviamente uma grande quantidade de perobas foram derrubadas. E haja vista que hoje no campus a gente vê aquelas perobas meio doentias, meio isoladas, um pouco isoladas. Elas não têm a mesma saúde das perobas das origens, correto? Porque elas só sobrevivem rigidamente quando reunidas em floresta. E aquela floresta foi devastada. Exatamente. Muito bem, amigos, nós estamos saindo para nosso breve intervalo comercial e já voltamos com 55 anos da Universidade Estadual de Londrina. Aqui com o professor José Miguel Arias, com o professor Vander de Lara, com o doutor José Luiz Baldi. Não sai daí que a gente já volta com mais bate-papo a respeito de 55 anos da Universidade Estadual de Londrina. Muito bem, estamos de volta com 55 anos da UEL, uma iniciativa do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, junto com
o podcast Marcão Careca, e aqui também, né? Nós temos que salientar sempre que é um momento em que a gente fala da história de Londrina, que às vezes fica tão dentro de bolhas dos professores, bolha que a gente fala assim, né? Não sai do meio, às vezes, só de professores, no meio da universidade, e a cidade tem que saber, né? Hoje a gente está expondo a história da universidade, expondo no sentido histórico, na verdade, para que as pessoas tenham uma noção de quando você vê um professor, às vezes já aposentado, quando você vê um professor mais novo, quando você vê um funcionário da universidade, você fala, rapaz, esse lugar aqui tem história. A universidade, com toda certeza, ela é culpada, no bom sentido, do desenvolvimento dessa cidade. 91 anos de Londrina, com 55 anos da UEL, Londrina não seria a mesma sem a universidade. Eu tenho certeza absoluta disso, porque ela tem tentáculos em todos os segmentos, em todas as profissões, em todas as conquistas que essa cidade teve. Então, nada melhor, nada mais justo do que a gente salientar esses 55 anos da universidade com os professores, com o nosso convidado especial. E aí, pessoal? Dentro disso tudo, estamos lá, história com muito barro, história com muita ditadura, história com muito esforço, não é? Muito acordo político, não é verdade? Muita concessão. Temos lá várias faculdades isoladas que com toda certeza torceram um pouquinho o nariz para dizer, e agora, rapaz, a gente tinha faculdade aqui, faculdade ali, faculdade lá, daqui a pouco tem que reunir tudo isso, como que é que reunir com partidos políticos? Uma época no Brasil a gente tinha 2 partidos políticos, não é verdade? Só tinha 2, não é verdade? Como é que isso tudo acontece numa cidade efervescente como a nossa e também com movimentos estudantis? Pode ir. Quer falar? Vocês mandam. Sim, vou puxar aqui a questão. Bom, interessante situar, né, para quem nos acompanha, que a UEL é criada exatamente nesse período militar, período tenso, é o período mais austero, chamado AI-5, em que há um controle aberto, existe uma vigilância naquilo que se fala, se ensina, se publica. O AI-5 é de 1968. Então, pega exatamente, um período, a UEL nasce nesse momento de austeridade. O que é o AI-5, por gentileza? É um ato institucional que liberou toda forma de repressão, em que, sim, nós temos no Brasil afora um controle, né, de pensamento, de mídia, de posicionamento político. Dezembro de 1968, eu lembro daquela noite. Porque na verdade a ditadura, no momento que ela se instaura, os militares começam a governar e alterar os princípios constitucionais através dos atos institucionais. Então, o ato institucional número 1, por exemplo, ele vai fechar o Congresso, caçar os partidos políticos, estabelecer 2 partidos políticos, e o ato institucional número 5 de 68, ele vai aprofundar, então, a repressão, procurando capilarizar, não é? E aumentar, digamos assim, capilarizar no sentido de chegar às pontas, né? A repressão. Então, a censura à imprensa, a perseguição aos professores, porque, por exemplo, tem os professores da Faculdade de Medicina, mas muitos professores da USP e de outras universidades foram demitidos sumariamente, não é? Sem processo, exato. Enfim. Não é? E os professores de história, né, vamos falar um pouquinho da área de história, sofreram muito também nesse tempo, porque havia um olhar vigilante. Aqui mesmo o curso de História da UEL, que é o primeiro a ser criado, ele acaba sendo suprimido. O primeiro curso da universidade é História. Ele está ligado à ciência antiga, né? Faculdade de Ciências... Filosofia, Letras e Ciências. Isso, exatamente, que era, né, também História, Geografia. E aí, quando a universidade é criada, são 13 cursos, em 70 para 71, sendo o curso de História um deles. Mas logo ele vai ser desativado, vai ficar um período suprimido, porque havia um controle, um interesse de se trabalhar os estudos sociais, né, Miguel? Que, na verdade, houve uma reforma por parte da ditadura e acabou com os cursos de História e de Geografia, não é? E os unificou numa licenciatura curta chamada Estudos Sociais. Estudos Sociais. Que era uma licenciatura de 2 anos. Não é? Exatamente, e isso tem a ver exatamente com a tentativa de suprimir um pensamento crítico. Vamos pensar, por exemplo, a disciplina de estudos de problemas brasileiros, de organização social e política do Brasil, que surgiram antes de 64. A disciplina de estudos de problemas brasileiros surgiu como demanda do movimento estudantil, para discutir os problemas brasileiros. Depois da ditadura, isso se transformou numa aula de
moral e civismo com base no quê? Na doutrina de segurança nacional. Então, por exemplo, aqui na UEL, os professores de EPB, né, todos os cursos tinham aula de EPB, que eram estudos dos problemas brasileiros. Os professores de EPB eram nomeados pelo reitor, não passavam por concurso, não tinha, e eles ficavam alocados no departamento de ciências sociais. Eu lembro que porque eu comecei a estudar na UEL em 1980, não é? Então eu me lembro que isso era um problema para os colegas de ciências sociais, não é? A existência desse quisto de professores lá nomeados pelo reitor, inclusive alguns ex-militares, né, que davam aula de EPB em todos os cursos, né, que era exatamente essa propagação da doutrina de segurança nacional e na mesma época que existia a famosa SWAT, né, que perseguia, que era a polícia interna da universidade, junto com a ESE, que levantava as informações. Aí a ESE não só da universidade, mas de Londrina, né? A ESE era a Assessoria Especial de Segurança Interna da UEL, mas ela levantava informações de todas as pessoas tidas como subversivas na UEL e na região, né, e informava os órgãos de segurança da ditadura. Não é? Então a gente tinha a ESE, a gente tinha a SWAT, que era a polícia, né, os estudantes profissionais, que eu me lembro, quando eu entrei na universidade ainda tinha essa coisa dos estudantes profissionais que assistiam aulas em todos os cursos. Não é? E que estava a serviço, na verdade, da vigilância. Informações. Eles estavam nessa atividade de vigilância. E aí o movimento estudantil, ele vai primeiro, crescer em oposição a isso, não é? Acho que a gente teve o Poeira, o jornal Poeira, não é? Que nós temos lá no NDPH todos os exemplares do Poeira, não é? A história está preservada, né? E também a gente tem todo o material da ESE, depois que a ESE foi desativada, o material da ESE foi para o NDPH também. Obviamente que depois de ter sido feita uma triagem, uma limpeza, né, desses arquivos, não é? Mas, por exemplo, naquela época não existiam centros acadêmicos livres. Nós tínhamos que registrar os centros acadêmicos na AESE, na Assessoria Especial de Segurança Interna, não é? Para sermos reconhecidos. E existia exatamente a campanha do DCE livre, né? Porque quando eu entrei na universidade em 80, aí sim o curso de história, né? No curso de história que havia sido reativado, e aliás é bom que se diga, né? A professora Maria Aparecida Silva, que veio de São Paulo, o professor José Antônio Teodoro, do Colégio Canadá, foram as duas pessoas, não é, que passaram de colégio em colégio, fizeram um périplo pelas escolas da cidade para saber quem queria fazer o curso de História, para reativar o curso de História. Não é? E eles conseguiram reativar o curso de História, então, na década de 80, nos anos de 1980. Isso. Né? Que foi a primeira turma do novo curso de História. Não é? E Miguel, uma parte nisso que você está dizendo, quando a Comissão da Verdade fez, né, levantamentos aqui na região, ela constatou aquilo que professores vivenciavam na sala de aula, né? O professor Baldi está aqui, pegou bem esse período, é que o professor está dando aula, por exemplo, professor de História, ele não sabe, né, quem que está ali, se de fato é um aluno ou é alguém que está querendo ouvir o que ele vai falar, está vigiando os textos que ele vai distribuir. Então, qualquer texto crítico, qualquer perspectiva era motivo já de denúncia e esse professor ser fichado, ser afastado, perder a sua função, ser transferido. Então, foi um momento bastante difícil, especialmente na área das ciências humanas, que trabalha com esse olhar mais crítico, e até o período de reabertura. Então, esses professores vivenciaram isso de perto, né, no dia a dia das aulas. Eu acho que com a criação... desculpa. Não, eu tenho um depoimento pessoal a propósito disso que vocês estão comentando. Em 1978, comemoravam-se 40 anos da elaboração do documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos, certo? Ele foi redigido e aprovado em 1948, então fazia 30 anos, né? Fazia 30 anos em 1978. Eu, como sempre fui uma pessoa ligada
ligada à esquerda, entende? Ligada à contestação dos absurdos que aconteciam na época. Eu, pessoalmente, a Folha de São Paulo publicou na íntegra a Declaração Universal dos Direitos Humanos e eu na máquina de escrever, mimeografei por completo a declaração e fiz, com o dinheiro do meu bolso, 150 cópias e distribuí amplamente por alunos e professores no hospital universitário. 2 dias depois, recebo um oficial de justiça que vai lá no HU e fala: doutor Baldi, o senhor está convocado para ir daqui 3 dias, citou data, hora e lugar, Rua João Negrão. Vocês conhecem? É o DOPS de Curitiba. Era, não sei se é ainda, em Curitiba. Fui convocado para ir lá porque eu tinha distribuído e disseminado um documento altamente subversivo, um documento chamado Declaração Universal, na íntegra, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja vocês, tive que responder, fui atendido pelo delegado do DOPS, cujo nome, infelizmente, eu esqueci, lá na Rua João Negrão. E ele me disse, depois de conversar comigo amplamente, ele até citou, ele falou assim: doutor Baldi, o senhor sabe que o senhor é uma pessoa conhecida aqui, né? O senhor é um subversivo conhecido. O delegado Fleury de São Paulo, que era o grande exterminador da época, né? Já me telefonou dando os nomes dos subversivos que estão em Londrina, e que eram de São Paulo e que foram para Londrina. O senhor está é o primeiro da lista. Então, esse acontecimento é marcante. Olha só. Só para completar. Faz parte da história de Londrina. Só para completar. A história do Poeira, que é o jornal publicado pelos estudantes e que construiu numa força de resistência aos desmandos que aconteciam dentro da universidade, certo? Por intermédio desses reitores cujo nome eu não quero citar, ele transformou-se num livro, Poeira, escrito pelo Tadeu Felismino, infelizmente já falecido. O Tadeu Felismino tem eu até ia trazer um exemplar desse... Grande Tadeu, muito bem lembrado, grande Tadeu Felismino. O Poeira, a história do Poeira é contada nesse livro publicado pelo Tadeu Felismino, minuciosamente, citando nomes, inclusive a vinda do Ali Omar Balieiro, que era um grande jurista da época e que contestava a ditadura militar. Ele foi convidado para fazer uma palestra aqui em Londrina, certo? E ele estava no Hotel Bandeirantes, né, que era ali no centro da cidade, né? Conheceu o Hotel Bandeirantes? Sim, o Hotel Bandeirantes, grande Hotel Bandeirantes. Ele estava lá, e eu era um dos membros da comissão de recepção, certo? E fui recebê-lo. Aí fui barrado pelo AESE, pelo SWAT, né? Não, o senhor não pode entrar. Muito bem. Então eu vou lá para o teatro universitário, né? Era onde aconteciam os grandes... Que é o teatro universitário aqui do Colégio Universitário hoje, atualmente, né? É da Unifil, etc. Mas era lá, não tinha o Teatro Ouro Verde, era o cinema, né? Uhum. Na época era simplesmente o cinema. Não tinha nem palco, assim, para que acontecessem esses fatos. Esses acontecimentos, né? Exato. Aí, eu fui para o teatro, aí vem um amigo meu e fala assim: Baldi, a conferência foi suspensa e o senhor Aliomar Balieiro foi convidado para se retirar de Londrina o mais depressa possível. Não houve a conferência. Olha só, essas histórias eu penso serem extremamente importantes. O doutor, o senhor citou o Tadeu Felismino, citou o Poeira, e que bom que os alunos e os nossos internautas, os nossos ouvintes, que quiserem saber um pouco mais dessa história, desse período, né, do Brasil, desse período de Londrina e da universidade, essa documentação hoje está toda recuperada, ela está fácil de acesso, né, professor? Sim. Tá certo. No NDPH, né, Miguel? Inclusive, a gente está já digitalizando o Poeira também para disponibilizá-lo na internet. Você imaginou o Poeira digitalizado? Porque é interessante a gente entender um pouco mais tudo o que aconteceu, porque essa memória é viva. O Baldi está aqui com todas as... Vivenciou tudo isso, né? Pode comentar tudo isso. Hoje é um Brasil diferente, mas que nós passamos em vários períodos que é necessário nós termos a noção de tudo isso que aconteceu, que hoje a gente completa os 55 anos da universidade, na verdade, com um futuro cada vez mais promissor, porque a universidade está cada vez mais integrada à comunidade. Sim. Já não foi assim, né? Porque teve uma época que ela quase isolada de Londrina, mas por situações até de distância. Acho que não era nem política, era mais distância, né, professor? É isso.
acho que para a gente é extremamente importante ter uma testemunha da história, alguém que vivenciou isso, como o professor Baldi aqui, porque a gente vai ler, pesquisa nos livros, nos registros, mas alguém que passou por esse tempo. Então, a UEL hoje, né, com toda a sua estrutura, sua grandeza, quem vem fazer parte dessa história da universidade, às vezes não tem noção disso que foi, né, o começo, o início, todo o controle, toda a informação que havia. E o movimento estudantil, Marcão, destacado aqui nesse bloco, né, é extremamente importante. A gente vai voltar a falar dele mais adiante, inclusive no período da gratuidade do curso, que a universidade vai se tornar gratuita e será resultado de um esforço também dos estudantes, que acho que é importante voltar a falar nisso daqui a pouco. Muito bem, daqui a pouquinho voltaremos com 55 anos da Universidade Estadual de Londrina, com professores José Miguel Arias Neto, professor Vander de Lara Proença e o nosso convidado Luiz da Silveira Baldi. Não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com 55 anos da universidade. Essa iniciativa muito interessante do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, junto com a Pai Querer 91,7 e o podcast Marcão Careca. E aí, para darmos continuidade ao nosso bate-papo, é o seguinte: a universidade, quando ela é instalada, a gente já conheceu todos os percalços, não é? Esse caminho da importância dela na nossa cidade, mas eu percebo também o seguinte: a qualidade da medicina da nossa cidade, ela evoluiu como uma referência nacional. Não é à toa que todos vocês, professores, né, todos vocês, irmanados, fizeram com que a universidade fosse verdadeiramente reconhecida mundialmente. Tem reconhecimento mundial, né, nacional. Né? A qualidade médica verdadeiramente passou e passa pelos bancos escolares e pelos professores que vieram para cá, não é, doutor? Sim, essa é uma história longa e muito interessante. Eu vou procurar ser muito breve. Quando o Ascencio Garcia Lopes organizou a Faculdade de Medicina e em seguida a universidade, ele priorizava a qualidade profissional do professor contratado, certo? Como eu falei anteriormente. E trouxe para Londrina pessoas altamente qualificadas, embora jovens, entende? Embora jovens, eram pessoas altamente qualificadas na sua especialidade. Isso criou um ambiente de ciúme muito grande naqueles médicos que já estavam em Londrina e que ganhavam muito dinheiro, correto? Eles consideraram aquilo que o Ascenso tinha trazido médicos para competir. Uma concorrência. Para fazer uma concorrência com eles. E eles nos tratavam com um distanciamento muito grande, às vezes até com agressividade, correto? E o que aconteceu? Houve realmente um aperfeiçoamento, mesmo um aperfeiçoamento dos próprios médicos que já estavam aqui, que procuraram voltar a frequentar congressos, voltar a se aprimorar naquilo que faziam. E isso culmina logo em 1973, essa diferenciação da medicina de Londrina, com a realização do primeiro transplante de rim do estado do Paraná, chefiado pelo doutor Mocelin e o doutor Lauro Brandino. Os dois, eles chefiaram uma equipe muito grande. Que foi ali no HU foi da no Pernambuco. HU, sim, 1973. Então, vocês imaginam, já no início do curso de medicina, a Londrina se consagrar como a primeira cidade do estado em fazer um transplante de rim, certo? Que poucas cidades do Brasil faziam. Então, isso foi um impacto, inclusive, nos profissionais daqui. O Ascenso está trazendo para Londrina pessoal de alta competência que vão concorrer conosco e tirar a nossa clientela. Esse foi o primeiro comentário que eu queria fazer. Depois veio, obviamente, como consequência, o aperfeiçoamento de tudo que acontecesse na área médica. Você sabe que primeira unidade básica de saúde do Brasil, em que cidade foi? Londrina. Na Vila Fraternidade. Existia já esse posto, como posto de saúde. Postinho, né? Um postinho de saúde, certo? E o doutor... Então aí vem um outro nome, doutor Nelson Rodrigues dos Santos, certo? Sobre o qual nós vamos falar quando tratarmos da criação do SUS. O doutor Nelson criou uma unidade básica de saúde onde era o posto da Vila Fraternidade, que parece que existe ainda, entende? Londrina foi onde houve a primeira
UBS, Unidade Básica de Saúde do Brasil, certo? Isso em 1971, 72, por aí, certo? E, além disso, primeiro atendimento na área rural. O Dr. Nelson criou um posto de atendimento no Pai Querer, onde eu fui muitas vezes atender pacientes, fazer um rodízio. Existia um posto de saúde rural, também foi pioneiro isso. Isso não existia no Brasil naquela época, correto? Então, esses são dois fatos. E depois vem a história da criação do SUS, sobre a qual eu vou falar mais adiante. Isso se tiver tempo, porque essa universidade tem história, hein? Essa universidade tem história, hein? Agora, a criação também, né, desses serviços públicos com excelência, é lógico, são os professores, né? Tem muita gente abnegado, né? O médico por si só, ele é um abnegado, né? Então, quando se coloca à disposição da comunidade, você imagina quando ele trabalha e também é professor, porque tem uma sobrevivência disso tudo. É um jovem que vem para cá, na verdade a cidade o aceita, a maioria se apaixonou aqui em Londrina, casou e constitui família e continuou, não é isso? Agora você veja, eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que me parece assim, bastante fundamental na criação da UEL, foi esse espírito de vinculação da universidade com a comunidade. Você veja que a UEL completa 55 anos. O ano passado nós tivemos o cinquentenário do EAJ, que é o Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, que surge logo no início da universidade para atender a população, né? Tem o HU, né? Mas também nessa mesma época surgem outros órgãos suplementares, como o Museu Histórico, como o Arquivo Histórico. Então, desde o início, as pessoas que estavam aqui tiveram essa preocupação da inserção da universidade na cidade, do vínculo, né, da universidade com a cidade, essa vivência comunitária. E não é para a gente se espantar, né? Quando a gente vê, por exemplo, hoje, né, aquelas fotografias antigas do campus, não existia o SECA, né, o Centro de Comunicação e Artes, ele não existia lá nos anos 70, mas a gente já tinha um movimento de teatro que depois se transformou no quê? Que a UEL transformou no Festival Internacional de Teatro, que transformou no Festival Internacional de Música, não é? Então essa vocação da UEL para a cultura, né? Para a cultura e para a inserção na comunidade, no atendimento da comunidade, não só, né, na medicina, mas também no direito. Na odontologia. Na odontologia. Impressionante a mudança do atendimento odontológico à população carente. Nós chamávamos de indigentes na época. A Universidade Estadual de Londrina foi a pioneira no atendimento de indigentes. Essa palavra hoje não soa muito bem, mas era assim que se falava na época. As pessoas carentes de hoje em dia, entende? Na área da medicina e da odontologia e de tudo aquilo que você falou. Então, eu penso que há que se destacar esse espírito da UEL, né, que foi o espírito da excelência, que trouxe o Ascencio, mas também esse espírito de vinculação com a cidade. Professores, amigos, será que não é também pelo fato de, não sei, no meu pensamento meio psicológico assim, estão relegados a um lugar um pouco distante da cidade, né? Estão lá um pouco longe, né? Chegam jovens, né? Cada um deles com a sua esperança, estudam, conquistam, amassam barro, não é? Vão se apaixonando pela cidade, vão vendo a transformação da cidade. E eu penso que eles estão ombreados uns aos outros, dizendo o seguinte: não, a gente tem que fazer diferença. A gente tem que fazer diferença, né? Diferença como professores, diferença como médicos, né? Diferença como condutores de tecnologia, de conhecimento. Porque é como se fosse, eles ficavam ali no meio do Perobal, olha a cidade e fala assim: ó, a gente está fazendo a diferença nessa cidade. Nós estamos construindo essa cidade juntos, não é verdade? Uhum. E começam a ganhar prêmios, eles começam a se formar, a cidade começa a ficar cada vez maior, o reconhecimento dela, porque eu sei que a universidade, junto com sou João Milanês, a imprensa e mais algumas pessoas da cidade, foram os que mais fizeram com que essa cidade crescesse. Não foram assim grandes instituições, foram pessoas atrás das instituições. Pode ver que nós estamos falando aí de instituições, mas estamos citando 3, 4, meia dúzia de pessoas, meia dúzia. Um deles assina o cheque e fala: eu peito. O outro fala: não, eu enfrento tudo isso. O outro fala: não, vem para cá que eu abrigo vocês. São pessoas. E não são caras de 60, 70 anos, não.
é uma molecada de 25, 30 anos, um governador com menos de 40 anos. Então nós estamos falando sobre pessoas imbuídas de muita força de vontade, de muita determinação, em nome da educação e do próximo. Quando você comentou, doutor, a respeito dos indigentes, que hoje não se usa mais essa palavra, né, das pessoas que tinham necessidade de atendimento, o UEL olhou para todos e falou assim, não, vem cá, recolhe que eu gostaria eu tenho condições de atendê-los. No centro da cidade mesmo, odontologia é de graça, não é verdade? É um capítulo que tem que ser destacado, né, da universidade. É uma prestação de serviço à comunidade, né? A UEL, enfim, tem sido marcada por isso ao longo do tempo. E é uma universidade hoje extremamente bem ranqueada no universo das universidades brasileiras. A UEL está sempre com toda a dificuldade, né, todos os limites econômicos. Quando a UEL foi criada, quantas outras universidades estaduais tinham? Então, no Paraná foram 3, foram criadas ao mesmo tempo. No mesmo decreto. No mesmo decreto. A UEL, a UEI e a UEPG. E o Paulo Pimentel, que nós citamos aqui, o governador, na entrevista que ele concedeu para os 40 anos da UEL, ele disse, perguntaram para ele, qual foi o seu principal feito como governador? Foi a criação das 3 universidades estaduais. Porque aí saiu do centro, porque até então só havia a Universidade Federal do Paraná, Curitiba. E aí todo o esforço para trazer para o interior, justamente para qualificar. E você tocou num ponto, Marcão, que é bem importante. Muitos jovens que vieram para cá também para estudar e ficaram aqui. E até hoje. Então, Londrina, por ser uma cidade nova, uma cidade de 90 anos, ela é acolhedora, né? O próprio hino da cidade, né? De braços abertos, para dar oportunidade a essa nova geração que vem, se forma, se qualifica. O UEL permite hoje que você faça a graduação, faça a pós-graduação, mestrado, doutorado, você pode construir uma carreira aqui. Quantos médicos, quantos engenheiros, quantos profissionais, quantos educadores que vieram estudar e ficaram em Londrina e resolveram permanecer aqui e fazer história aqui. Então o crescimento de Londrina também se dá muito por essa qualidade que é formada pela UEL, de gente que vem e aqui permanece. Eu acho que uma questão fundamental aí, eu acho que o Dr. Baldi pode falar melhor para a gente, porque eu vi isso acontecer enquanto aluno, né? Mas no período da redemocratização do país, tornar obrigatória a contratação a partir de concurso público foi uma questão fundamental para a UEL. Porque, a despeito da ação do Dr. Ascencio Garcia Lopes, né, os outros reitores podiam ter e tinham e tentavam manter um controle ideológico, né, não mantiveram esse princípio da competência necessariamente. Agora, com a implantação do concurso público, eu acho que isso mudou a cara da universidade, não é, Baldi? Não há dúvida. Não há dúvida, porque as pessoas durante o mandato do segundo, terceiro e quarto reitor, as contratações eram por questões ideológicas. Os meus amigos eram contratados. O Ascencio teve um grande problema quando ele criou a universidade. No curso de medicina, todos os principais médicos de Londrina queriam ser professores, certo? Porque eram figuras de relevo na sociedade e eram profissionais de bom nível. Muitos deles, doutor bom, não vou citar nomes, porque eu deixaria de citar alguns, correto? Vários deles fizeram um esforço tremendo para ser professor da UEL. O Ascencio, uma das respostas que ele dava era o seguinte: o que você vai fazer da sua grande clínica? Você vai deixar de atender os seus clientes de manhã, de tarde e às vezes à noite para ser professor da universidade? Porque para ser professor da universidade você vai ter que dispor de tempo para a universidade e esquecer os atendimentos dos seus clientes particulares. Então, ele barrou a entrada. Isso foi uma coisa muito forte, de uma coragem muito grande, porque você imagina Londrina de 1907, que tinha, Londrina tinha quantos mil habitantes? Tinha 180 mil habitantes, 200 mil habitantes em 1970, por aí, certo? E você conseguir barrar aquela força. A Associação Médica de Londrina foi a criadora do curso de medicina, tinha uma força tremenda, política inclusive, e não conseguiu bloquear essa disposição do Ascencio de não aceitar médicos locais, com algumas exceções daqueles que deixaram a clínica particular para ser professores, correto?
Depois eu quero falar sobre o SUS, isso não pode deixar de ser dito. Daqui a pouquinho, hein? Só uma partezinha nisso que foi dito. Eu acrescentaria também a importância dos cursos de pós-graduação. Porque com a criação da pós-graduação, e aí a gente está falando já nos anos 90, principalmente, final de 80, 90, há necessidade dos professores terem titulação. E eles vão ter que sair para fazer pós-graduação fora, fazer um mestrado, fazer um doutorado. E quando vão, retornam depois, com novas qualificações, com novos olhares, novos saberes. Vou pegar o exemplo do curso de História da UEL. Então, muitos que saíram daqui foram estudar na Unesp, USP, Unicamp, o professor Zé Miguel aqui, um exemplo, né? Estudou na USP. E aí trazem para cá, reverberam aquilo que de mais qualificado existe nesses campos de conhecimento. Então a universidade local acaba recepcionando, né, saberes e qualidade que esses centros têm. Por quê? Porque há necessidade agora de titulação para você lecionar e para ser contratado no concurso público. Entendi, exatamente. Amigos, nós estamos saindo para mais um breve intervalo comercial. Na volta, nós ouviremos o Dr. Baldir comentar a respeito do SUS, a criação do SUS. Não sai daí que os 55 anos da UEL estamos decifrando um pouquinho, pelo menos, nesse programa. A gente já volta. Muito bem, estamos terminando mais um bate-papo, esse podcast sobre os 55 anos da universidade. Boa parte da história ainda, graças a Deus, é relatada por aqueles que estão vivendo ainda, e eu quero agradecer Dr. José Luiz da Silveira Baldir. Professor, obrigado pela sua presença, viu? E antes de terminarmos, a história do SUS. O senhor tem que contar a história do SUS aqui, depois a gente vai embora. A história do SUS e a universidade. Bom, o SUS, o projeto de constituição do SUS, ele é um projeto acadêmico e social. Certo? Ele nasceu, foram pessoas que fizeram o projeto aprovado na Constituição de 1988 para a constituição do SUS, certo? E isso veio sendo discutido desde das priscas eras, que eu me lembro da década de 60, quando eu era estudante, correto? Mas, quando chego em Londrina, encontro o professor Nelson Rodrigues dos Santos, que fazia parte de um grande grupo acadêmico do Brasil, que já estava analisando o projeto do SUS, certo? E o Dr. Nelson Rodrigues dos Santos, que era professor de medicina comunitária aqui na UEL, ele, e muito amigo meu, ele convidou todas essas autoridades que estavam discutindo o SUS em todas as regiões do Brasil, ele trouxe a Londrina para fazer palestras e reuniões dentro e fora da universidade. Certo? Então, a participação nossa, e eu me incluo nisso, porque eu também estive envolvido em várias dessas reuniões, certo? Resumindo, o projeto do SUS nasceu academicamente de várias universidades, de vários centros de estudo, em suma. E também nasceu na Universidade de Londrina, por intermédio do professor Nelson Rodrigues dos Santos, dos seus colaboradores, dos professores da disciplina de que ele era chefe e dos outros professores como eu, da UEL, correto? Então, não foi de graça que Londrina participou da criação do mecanismo de atendimento público mais importante do mundo, chamado SUS, Serviço Único de Saúde. Essa é a história do SUS resumidamente, correto? A participação nossa com a criação da primeira unidade básica de saúde, depois veio o médico de família, tudo isso passou pela nossa universidade. Essas ideias passaram todas elas pela nossa universidade e o Dr. Nelson Rodrigues dos Santos está no centro dessa revolução médica e de atendimento à saúde que ocorreu no mundo. Muito bem. Eu só tenho que agradecer ao seu trabalho, à sua vivência, escrevendo livros, trabalhando. Quem disse que você está aposentado, nada? Aposentou nada, né? Está o dia inteiro trabalhando o tempo todo, a cabeça ativa o tempo todo, né, professor? Sim. Dentro das minhas possibilidades, eu procuro continuar dando minha contribuição para a sociedade, porque o fato é o seguinte, eu sempre estudei em escola pública, então eu tenho uma dívida à sociedade, porque essa sociedade é que pagou os meus estudos desde o meu curso primário até o meu curso superior. Eu penso nisso, entende? E quando faço alguma coisa em benefício da comunidade, eu não estou fazendo nenhum favor, eu apenas estou devolvendo um benefício de que eu tive vantagem
Em receber, inicialmente, né? Em receber. Muito bem, muito obrigado. Eu agradeço muito esse convite, certo? Sempre me coloco à disposição sua, pela importância da divulgação que você faz, das ideias, entende? E dos conhecimentos, através do seu importante programa e de outras atuações suas na sociedade, e fico grato por ter sido lembrado pelo Miguel e por vocês. Muito bem. Obrigado, professores. A despedida de vocês também. Ok, Marcão, obrigado, viu, pelo convite, por estar aqui. Eu queria, ao encerrar, destacar duas coisas. A primeira é falar da grandeza da UEL, 55 anos depois. Hoje, a UEL tem em torno de 18 mil estudantes, mais funcionários, são 25 mil pessoas que circulam pelo campus durante o dia, né, e noite. Imagine, isso é maior do que muitas cidades do Paraná. A UEL é maior do que muitas cidades do Paraná. São 54 cursos de graduação, 185 de pós-graduação, são 3 mil vagas abertas todo ano. A UEL é pioneira também na inclusão de estudantes de origem, né, afro-brasileira, as questões das cotas raciais, recebe 6 estudantes indígenas por ano, também pelo seu vestibular, recebe estudantes de vários outros lugares, outros continentes, muitos estudantes africanos, asiáticos, parcerias com instituições internacionais. Então, tudo isso representa a grandeza da UEL nesses 55 anos. E a segunda observação que eu faria, encerrando, é mais pessoal. Eu também, como disse aqui o Dr. Baldi, tenho muita gratidão pela escola pública. Quando eu defendi minha tese de doutorado, eu dediquei a minha tese à escola pública, que me formou, né, desde o ensino básico, primário, até o doutorado. E aí eu devo muito também à universidade. Como tantos estudantes que vieram para cá, eu também saí de uma cidade pequena, do interior do Paraná, filho de agricultores, camponeses, que não teriam condição de pagar o estudo para o filho. Então, saí de uma cidade pequena, vim morar em Londrina, numa república, poder estudar numa universidade gratuita, é uma oportunidade de inclusão e cidadania. Então, gratidão também pela gratuidade do ensino, né, na UEL, desde 1987, quando Álvaro Dias, né, assinou esse decreto, uma conquista e uma oportunidade para a inclusão de tantos jovens, como é o meu caso, e de tantos, né, que para cá vieram e puderam estudar e hoje ter uma formação superior. Então, ser estudante e depois ser professor da UEL, para mim, é um grande orgulho. E como disse o professor, né, Baldi, também quero retribuir isso, né, dando a minha contribuição agora. Obrigado. Muito bem. E aí, amigo? Muito Bom, obrigado. primeiro que eu tenho que fazer das palavras do Wander as minhas palavras, né? Eu também sou oriundo de escola pública e fiz a minha graduação na UEL, minha pós-graduação na USP, né? E voltei para a UEL como professor. Eu acho que essa foi uma opção que eu sempre tive, né? Sempre quis ser professor da UEL, era uma ambição pessoal. Não é? E eu não me arrependo, ao contrário, eu tenho muito orgulho de ser docente da UEL, de estar atuando na UEL, porque, veja, a gente está atuando na UEL, uma oportunidade que a universidade nos dá, institucional, de interferir na sociedade, de fazer alguma coisa boa, de tentar fazer com que tudo melhore, que o mundo seja melhor. Não é? Então, eu creio que a grandeza da UEL está nisso, está no dia a dia da população, mas está também na possibilidade que ela oferta para os docentes, para os pesquisadores, para os estudantes, de ter um lugar a partir do qual se interfere de modo positivo na sociedade. Muito bem. E eu agradeço imensamente, não é, a renovação da nossa parceria, não é? Do nosso trabalho conjunto aqui, que é muito satisfatório. É importante, né? É importante. Eu penso que é importante a gente trazer depoimentos como o do Dr. Baldi, vocês como professores, né? O JB Faria, que entendeu essa parceria, a rádio que chega a tantos rincões, não é verdade? Quantas pessoas nesse exato momento já entenderam um pouco mais sobre a importância da universidade dentro da cidade de Londrina, né? É uma pincelada, porque aqui são poucos minutos, né, de uma vida dedicada, muito suor, muita lágrima, né? Muita dívida sendo paga, às vezes não se sabe como, porque às vezes não se recebe para fazer, né? A maioria de todos aqueles que fazem pela cidade, às vezes não fazem nem pensando no dinheiro,
né? São pessoas que se dedicam, são voluntários, né? Independente de você estar formado ou não, ser professor ou não, eu penso que boa parte daqueles que construíram essa cidade, construíram por amar Londrina, por gostar da cidade e devolver para a cidade com aquilo que vocês fizeram, não é, professor? Devolver à comunidade aquilo que a gente recebe, e se a gente gosta dessa cidade, a gente cria os nossos filhos, nossos netos, enfim, os nossos amigos, a nossa vida, a gente tem que devolver a cidade. Obrigado pela parceria, pela companhia, e até semana que vem, se Deus quiser, eu tenho certeza, amigos, que ele há de querer.